Então, pessoal, na aula passada, né, a gente estudou alguns fundamentos de segurança do concreto armado e a gente terminou nossa aula falando sobre os estádios do concreto. Só relembrando um pouquinho o que a gente viu na aula passada, os estádios do concreto, eles são as fases da vida do concreto armado durante toda a sua vida útil. E aí essas fases, elas começam, né, a serem apontadas desde a retirada do escoramento, que é quando o concreto ele passa a se autossuportar, né, ele passa a ser autoportante, e vai até a ruptura final do concreto, que é quando acaba ali definitivamente, né, a vida dele. Então, o concreto, ele vai ser desformado, ele passa a ser carregado, e ele fica atuando, resistindo à tração por um período de tempo, até que a sua região tracionada fique toda fissuradinha. Quando o concreto tracionado começa a fissurar, né, que a nossa região ali inferior começa a tracionar, acaba o estágio 1, né, que vai da retirada do escoramento até essa fissuração, e se inicia o estágio 2. O estágio 2, ele é o período da vida do concreto armado, que compreende entre o final, esse momento de fissuração, né, que é um momento característico ali, quando a região começa a fissurar toda, e vai até a plastificação do concreto, que é quando ele deforma, né, quando a deformação dele chega em 2 por mil. E aí, em 2 por mil, acaba o domínio 2, o estágio 2, perdão, e se inicia o estágio 3, né, que por sua vez é a última fase da vida do concreto, e vai da plastificação, que é a deformação de 2 por mil, até a ruptura total da seção comprimida, né, em 3,5 por mil na sua deformação. Então, a gente tem esses 3 períodos aí, essas 3 fases de vida do concreto armado. E aí nós vimos também o estado limite último, né? Definimos o que eram os estados limites último e estado limite de serviço. Então, o estado limite de serviço, a gente viu que ele está relacionado com as questões de funcionalidade, de conforto, né? E de deformações excessivas e fissurações excessivas das nossas peças. Enquanto o estado limite de último, ele está relacionado à segurança das nossas peças, e aí ele é o que a gente chamou lá de estado limite de dimensionamento, né? A nossa região de dimensionamento, a gente sempre vai dimensionar nossas peças para elas romperem em algum momento, né? O concreto armado contém aí uma vida útil, e aí a ruptura dele vai acontecer quando a estrutura atingiu o seu estado limite último. Como o nome já diz, é quando a peça não suporta mais, né, não é mais segura de ser utilizada. Então, a forma com que vai se dar essa ruptura, as características de como pode se dar essa ruptura, dependem do nosso domínio de deformação. Então, o estado limite último é a nossa zona de dimensionamento de ruptura, né? A gente vai dimensionar uma peça para que ela rompa no estado limite último. Ou seja, eu vou aproveitar ao máximo os meus materiais. Eu tenho o concreto, que ele é muito bom para compressão, e eu tenho o aço, que ele é muito bom para tração. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois, e aí vou projetar uma estrutura que vai resistir muito bem a esforços de flexão, né, ou esforços de compressão. E aí, quando essa estrutura for romper, eu quero que rompa todo mundo junto, né, para poder a gente conseguir ali obter o maior aproveitamento, o melhor aproveitamento possível dos materiais, ok? Então, assim, a forma como vai acontecer essa ruptura é o que a gente vai chamar de domínios de deformação. E aí, essa forma, ela depende do quanto de cada material a gente vai utilizar aqui no nosso dimensionamento. Então, vamos começar a falar sobre eles aqui para a gente entender um pouco melhor como é que vai funcionar essa ruptura das nossas peças sujeitas aí a esforços, né, de flexão em concreto armado. Então, antes de mais nada, eu vou falar para vocês sobre as hipóteses do dimensionamento que nós vamos admitir. Então, o que é que nós sabemos? Nós vamos, sim, dimensionar peças para que elas rompam, né, no estado limite último, para que elas atinjam ali o limite do material, seja do concreto, seja do aço, ou seja um dos dois
ao mesmo tempo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa considerar algumas hipóteses, né, de dimensionamento para simplificar a nossa vida. A primeira hipótese dessa é a hipótese das seções planas, tá? A hipótese das seções planas, ela admite que, ela permite que a gente admita que o eixo da seção transversal do elemento estrutural que está indeformado, inicialmente essa seção é plana e normal a esse eixo permanece nessa condição, né, até o final da deformação do elemento. Ou seja, a gente vai ter do elemento. A gente vai ter aqui uma seção, vou pegar aqui como exemplo uma viga, indeformada. Vou desenhar bem aqui. Eu tenho aqui uma viga indeformada, tá? Essa viga indeformada, ela tem, se eu pegar aqui a seção transversal dela, ela é plana. A seção transversal dela é plana, ou seja, o eixo da minha estrutura, que passa aqui no meio, ó, ele faz um ângulo de 90 graus aqui com a seção transversal. Ele é normal a seção transversal. Quando a gente aplicar o carregamento nessa estrutura, vir aqui e aplicar o carregamento, o que é que vai acontecer? Essa estrutura ela vai se deformar. E aí ela vai ficar assim. Então, essa hipótese das seções planas, ela me diz que, mesmo após a deformação, as seções transversais do meu elemento, elas permanecem planas, inicialmente elas eram planas, e elas vão permanecer planas, formando aí, continuando, com um ângulo de 90 graus entre o eixo, entre a seção transversal e o eixo da estrutura. Então, mesmo depois de deformado, a seção do elemento vai permanecer plana, fazendo um ângulo de 90 graus, sendo perpendicular ao eixo que passa ali no centro da estrutura. Então, em consequência dessa hipótese, né, o fato da gente considerar as seções planas, mesmo antes e depois das deformações, a gente acaba obtendo uma distribuição linear dessas deformações normais aí ao longo das alturas da seção transversal. Tá? Então, isso resulta no quê? Isso resulta que a deformação em uma fibra qualquer, genérica, né, da seção transversal, ela vai ser diretamente proporcional à sua distância até a linha neutra. Que é a linha neutra? A linha neutra é aquela linha que a gente vai chamar aqui de X, tá? A posição da linha neutra nós vamos chamar de X. Ela é uma linha que divide a zona, a seção transversal em duas zonas. Uma zona de compressão e uma zona de tração. Então, aqui está a minha linha neutra. Acima da linha neutra, eu tenho uma zona de compressão. Abaixo da linha neutra, eu tenho uma zona de tração. E a altura dela é medida a partir aqui da borda mais comprimida, tá? A posição da linha neutra, ela é conhecida como X. A gente chama de X minúsculo mesmo. É a sua posição geográfica. Então, quanto mais distante da linha neutra estiver, né, a fibra, mais deformada ela vai estar. Quanto mais próximo, menos deformada ela vai estar. Né? Então, a deformação vai ser diretamente proporcional à sua distância até a linha neutra. Então, se eu pegar uma fibra de concreto que esteja bem aqui no comecinho da seção, ou bem aqui, eu vou ter fibras mais deformadas. Quanto mais próximo eu tiver da linha neutra, eu vou ter menos fibras menos deformadas, porque a variação aí vai ser linear, né? Os extremos vão sofrer muito mais do que o meio, que é onde o intermédio, né? Onde vai estar passando a linha neutra. E aí a gente vai ver que a linha neutra, mais na frente, ela vai poder variar aqui livremente na seção, e nós vamos caracterizar as nossas seções, inclusive, a partir aí desse posicionamento da linha neutra. Então, a hipótese das seções planas resulta nessa
proporcionalidade da deformação aí das fibras de concreto com relação ao posicionamento, à posição da linha neutra. A segunda hipótese que a gente vai considerar é a hipótese da aderência perfeita. A hipótese da aderência perfeita, ela considera os dois materiais, o concreto e o aço. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai admitir que existe uma aderência perfeita entre o aço e entre o concreto que está envolvendo essa barra de aço. Ou seja, não existe nenhum escorregamento da armadura dentro da seção transversal. Isso faz, qual é a consequência dessa aderência perfeita? A aderência perfeita, assim sendo, ela vai permitir, ela vai indicar que as armaduras, ou seja, o aço, ele vai estar sujeito à mesma deformação do concreto que envolve essa armadura. Então, a deformação em um ponto da seção transversal vai ser calculada com essa hipótese, né, independente desse ponto pertencer ao concreto ou ao aço. Ou seja, eu tenho aqui a seção transversal. Eu vou fazer aqui um detalhe bem largo, só para ficar mais fácil. Vou pegar só um armador, tá? O corte aqui de uma seção transversal. E aí eu tenho aqui uma barra de armadura. Essa aqui é a minha barra de armadura longitudinal. Aqui ao redor a gente tem concreto, tá? Então, eu tenho o concreto que está aqui imediatamente coladinho com essa minha armadura. É o concreto que envolve essa armadura. E aí, esse concreto, ele envolve essa armadura por todo o seu comprimento, né, longitudinalmente. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse concreto que envolve a minha armadura, ele está sofrendo, ele está sujeito aos mesmos esforços internos, às mesmas tensões do que a armadura propriamente dita. Então, para mim, tanto faz se eu vou calcular o esforço aqui na linha roxa ou se eu vou calcular aqui já na zona verde. Por quê? Porque elas vão estar sujeitas exatamente ao mesmo esforço. É por isso que quando a gente considera a questão da deformação do aço, e a gente diz que o aço só vai deformar até 10 por mil, a gente limita esse valor. O aço ele pode deformar muito mais do que 10 por mil, mas ele fica limitado pelo concreto que está envolvendo, porque o concreto não é tão deformável quanto o aço. E aí, quando o elemento começa a se deformar muito, a mesma tensão que está acontecendo ali no aço está acontecendo no concreto que está envolvendo também. E o concreto ele é mais rígido. Então, ele não suporta tanto deformação quanto o aço. Por isso que a gente limita essa deformação da armadura em 10 por mil. Porque quando o aço está em 10 por mil, o concreto que está envolvendo ela ali, né, envolvendo a armadura, já está completamente plastificado, esfarinhado, né, e inutilizado. Então, a hipótese da aderência perfeita é exatamente isso, é a gente considerar que concreto e aço eles vão se aderir perfeitamente e que vão funcionar como um só elemento e não como dois elementos ali. Por isso que é tão importante a gente não permitir a oxidação em armadura. Por quê? Porque quando entra fissura aqui, quando começa a fissurar e começa a entrar água ou ambientes externos, ou fatores externos aqui dentro, essa água vai atingir a armadura e no aço a gente tem uma grande composição de ferro. E quando o ferro que está lá no aço entra em contato com a água, ele oxida, né? Ele enferruja. E aí ele começa a descascar. Quando ele descasca, que a parte de fora se solta, ela faz isso aqui do aço. Ó. Aí aqui dentro eu tenho uma barra de aço solta e o meu concreto está aderindo apenas à casquinha da minha, então, armadura, que agora não passa a ser apenas uma barra de aço dentro daquela estrutura, dando excesso de peso ali. Então, por isso que é tão sério quando a gente tem problemas de infiltração, porque se a água atingir a armadura e se houver essa oxidação, a gente perde a aderência entre o aço e o concreto, e aí a nossa estrutura deixa de ser uma estrutura de concreto armado e passa a ser apenas uma estrutura de concreto que tem uma armadura ali dentro, e aí essa estrutura ela não consegue resistir muito bem aos esforços de tração. Falando em tração,
a gente também tem uma hipótese relacionada ao concreto tracionado na nossa seção transversal. A gente bem sabe, já vimos isso em vários momentos aqui, ao decorrer dessas aulas, que a resistência à tração do concreto ela é bem inferior à resistência à compressão do mesmo material e, por sua vez, é bem inferior também à resistência à tração do aço, né? Porque o aço ele é um material dúctil que escoa antes de romper. Então, é muito mais seguro para a tração a gente utilizar aço do que concreto. Então, em virtude dessa resistência à tração do concreto ser muito pequena, ser insignificante, a gente vai fingir, na verdade, que ela nem existe. A gente vai desprezar totalmente a resistência do concreto à tração. Ou seja, o esforço de tração, obrigatoriamente, vai ser todo resistido pela armadura, porque eu vou fingir que o concreto que está ali, ele só serve, né, o que está ali na parte tracionada, ele só serve para cobrir a minha armadura. Eu jogo todas as minhas resistências, as minhas resultantes de tração para o aço e deixo o concreto apenas para funcionar a compressão, tá? Então, essa hipótese, ela é justificada pela baixa resistência do concreto à tração, tá? E, realmente, esse concreto tracionado, ele só vai ser importante nas condições de serviço da estrutura. Condições de serviço essas que geram o nosso estado limite de serviço, que é aí por conta da fissuração. Quando eu tenho uma fissuração excessiva, né, excesso de fissuração, eu posso acabar colocando em risco a funcionalidade perfeita da minha peça e acabar tendo que interditar por algum motivo aquela minha estrutura. A gente não quer que isso aconteça. Então, a tração do concreto, ela vai ser bem limitada mesmo ao estado limite de serviço. Para dimensionamento, para considerar como resistência a esforço, como segurança, a gente vai desprezá-la totalmente, tá? Então, no estado limite último, o concreto fracionado, ele dá uma colaboração muito pequena para a resistência. A gente viu que isso aqui, essa contribuição aqui, né, essa colaboração do concreto fracionado só existe no estádio 1. E aí, quando acaba o estágio 1, que o concreto já está todo fissurado, ele já não resiste mais a esses esforços de tração. Então, ele vai ser desprezado, porque a gente vai, quando faz esse artifício, né, a gente acaba indo a favor da segurança, porque, querendo ou não, essa resistência, ela existe, ela está ali. Mas eu estou desconsiderando totalmente, porque aí, quando eu desconsidero essa resistência, pode ser que ela entre ali como uma reserva, né, de resistência para caso haja uma futura, algum colapso, alguma ruptura extrema, que não é para acontecer. Né? Na verdade, é a favor da segurança, está ali resistindo também, mas é bom que vai aí a favor das aberrações, né? Quando a gente tem muita coisa louca aí acontecendo, aí acaba que essa resistência à tração do concreto pode ser que entre para salvar ali e dar um pouquinho mais de tempo à estrutura, mas da forma convencional, da forma correta, a gente vai simplesmente desprezar, tá, que essa resistência à tração existe. Feitas essas considerações, né, feitas essas 3 considerações, que são as nossas 3 hipóteses de dimensionamento, nós vamos agora conhecer os domínios de deformação. Então, os domínios de deformação são as formas como a nossa estrutura vai romper, né, quando chegar no final do estágio 3. Né? O estágio 3 é quando a estrutura rompe. E o domínio é como ela vai romper. Então, assim, o estágio limite último, né, a gente já viu que ele corresponde à ruína, tá, da seção transversal, e essa ruína, ela pode ocorrer pela ruptura do concreto ou por uma deformação excessiva da armadura. A gente tem 2 materiais ali, concreto e aço. Se a minha peça vai romper, se a minha peça vai quebrar, ou o concreto quebrou, ou o aço escoou demais e acabou rompendo ali dentro. Então, um dos 2 materiais foi o responsável, né, por guiar a ruptura, digamos assim.
Então, as situações em que, pelo menos, um dos materiais atinge o seu limite de deformação, a gente chama de domínios de deformação. E aí nós vamos ver que existem várias formas dessas estruturas se romper, tá? Então, os domínios, eles caracterizam os seguintes tipos de ruína, tá? A gente tem ruína por deformação excessiva da armadura, ou seja, quando a deformação da armadura, do aço mais tracionado, atinge esse valor de 10 por mil, que aí quando a armadura atinge o valor de 10 por mil, o concreto que está ali aderido a ela já se foi há muito tempo, né? Então, esse é o limite de deformação do próprio aço para a ruptura no estado limite último. Aí, essa ruptura, ela se dá na parte tracionada, né? Nós temos também a ruptura por esmagamento, em seções parcialmente comprimidas, ou seja, quando a deformação na fibra mais comprimida atinge 3,5 por mil. A seção transversal, ela é representada assim. Tá aqui nossa seçãozinha transversal. Plana, né? Teoricamente plana. Aí nós vamos ter a nossa linha neutra, que passa aqui. A linha neutra, ela divide a zona comprimida da zona tracionada. Então, aqui, essa altura aqui, nós chamamos de X, né? Que é a altura da linha neutra. E aqui está a nossa armadura, resistindo aqui aos esforços de tração. Então, a armadura, ela pode chegar no seu limite, né, deformar totalmente, e aí romper por esse excesso de deformação, e aí a minha ruptura se dá aqui, na zona tracional. Essa estrutura ela pode romper também por uma compressão parcial, ou seja, a fibra mais comprimida do concreto, ela está aqui, bem aqui no meio da seção, né? Isso aqui são as nossas fibras mais comprimidas do concreto, que são as fibras da borda superior, né? E porque estão mais longe aqui da nossa linha neutra, né? Que estão lá que a gente viu também das seções planas, né? E fotos das seções planas. E aí, quando essa fibra aqui, que é a fibra mais comprimida, que é aquela que atinge o valor de 3,5, ele já rompe aqui em cima. Tá? Deixa eu ver se eu acho que a minha redinha. Não tá aqui, tá lá no quarto, não vou buscar. Quando a gente deforma, né, aqui a estrutura, quando ela começa a deformar, a fibra mais comprimida é exatamente aqui a central, né, que é onde eu vou ter o maior esforço. E aí ela vai romper primeiro, porque é onde eu tenho mais compressão ali aplicada, ela vai estourar. Mas existe um outro tipo de deformação, de ruptura também, que é quando uma certa altura aqui, quando a deformação da fibra, que está aqui, a uma altura de 3/7 de H, onde o H é a altura total da seção transversal, tá? Numa fibra que está aqui a uma distância de 3/7 de H da borda mais comprimida, a distância é essa aqui. Quando essa fibra aqui deformar em 2 por mil, aí a gente diz que a seção ela está totalmente comprimida. Então, agora, eu não tenho mais só a minha borda superior lá comprimida, não. Eu tenho toda uma zona de compressão, né? Porque o esforço de compressão ele é linear, então ele vai decrescendo. Ele é maior aqui, vai chegando aqui ao menor, quando na altura de 3/7 da altura total, né, da seção transversal, as fibras estão deformadas em 2 por mil, aí a gente diz que essa estrutura, ela rompeu, né, por esmagamento do concreto em seções totalmente comprimidas. Então, tem só essa diferença aí das rupturas. Então, ou é a deformação excessiva do aço, ou é a compressão do concreto. Lembrando que a compressão do concreto, ela pode acontecer de forma total ou parcial. Parcial, quando só a fibra lá de cima está comprimida, e total, quando as fibras intermediárias aqui, nessa altura limite,
atingem aí a deformação de 2 por mil também. Aqui é uma demonstraçãozinha, né, para vocês, só para vocês verem o que é que acontece. Então, aqui a gente tem deformação excessiva do aço, acontece na parte de baixo, formação excessiva da armadura, ou seja, ruptura na tração. Aqui em cima, ó, percebam que a gente tem uma ruptura superficial, né, aqui no concreto. Então, aqui nós temos uma compressão parcial, uma ruptura do concreto comprimido. Colocar a ruptura do concreto em seção transversal parcialmente comprimida. Ou seja, só a parte aqui de cima, as fibras mais comprimidas, que são essas aqui, chegaram aí a deformação 3,5 por mil. Aqui do lado esquerdo, percebam que eu não tenho mais agora só aqui em cima, não. Eu tenho toda uma zona aqui, ó. Eu tenho isso aqui rompido. Deixa eu identificar para vocês aqui os fenômenos. Isso aqui, ó, que eu circulei de verde, vocês percebem que houve uma ruptura por compressão, né? Ou seja, se o concreto rompeu, a gente percebe nitidamente que ele rompeu, compressão. É porque a deformação dele aqui chegou a 3,5 por mil. Mas aqui embaixo, se vocês observarem, o concreto ele não está rompido, mas ele está plastificado. Então, aqui a gente tem o concreto plastificado. Ou seja, quando a deformação dele está em 2 por mil. Se eu tenho uma parte do concreto rompido e uma parte do concreto plastificado, isso aqui é uma ruptura do concreto em uma seção transversal totalmente comprimida. Então, a gente tem essas diferenças. Quando o concreto está rompendo, né, ele rompe a 3,5. Quando ele plastifica em 2 por mil. Então, eu tenho essas três características aí de domínio, né, de ruptura que a nossa seção transversal nosso elemento estrutural vai poder ter. E aí cabe a nós estudar cada um dessas alternativas e ver qual é a melhor forma que a ruína aconteça, né, e a forma mais segura, tanto para a estrutura quanto para a vida das pessoas que estão ali utilizando, né, essa estrutura para a sua funcionalidade proposta. Então, a gente vai ver aqui quais são esses domínios, né, de ruptura. Nós temos 6 domínios de ruptura, tá? E aí, a ruína, ela acontece quando a distribuição das deformações, ao longo da altura da seção transversal, tá? Lembrando que isso aqui, ó, é a altura da seção transversal. Nossa, eu não estou acertando um traço reto hoje. Isso aqui tudo é a altura da seção transversal. Essa linha mais escurinha aqui é uma armadura, que a gente chama de armadura negativa. E aqui em cima a gente tem uma armadura positiva. Que é a nossa área de aço aqui, a S, e a linha S é relativa aqui à armadura negativa. Então, quando a distribuição das deformações, né, se enquadrar em uma dessas zonas aqui, a gente vai ter aí a ocorrência da ruína na seção transversal, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui essa primeira zona, que aqui está chamada de domínio 1, que é toda essa seção aqui, tá?
Percebam que a gente tem essa reta, que é chamada de reta A, e essa reta aqui, que é chamada de reta B, tá? Essas duas retas, a gente vai ver as características delas daqui a pouco, elas delimitam as zonas dos domínios de deformação. E aí aqui a gente tem zona 1, né, que é daqui, dessa linha azul até aqui a reta A zona 2, que é entre essas duas linhas, 3, 4, 4A bem aqui, que é esse intervalinho aqui, pequenininho, né, um domínio bem pequeno, e o 5 que vai dessa última linha até o B. Então, a gente tem seções onde a gente tem elementos alongando e onde a gente tem elementos encurtando. Né? O aço, ele alonga e o concreto, ele encurta. E aí, aonde tiver aqui essas deformações, né, a gente vai ver aí qual é a consequência disso. Então, vamos ver quais são as características de cada domínio desse, para poder a gente entender melhor como é que acontece isso aí na nossa vida real, tá? Então, a nossa reta A, que é essa reta aqui, ó, ela é uma reta que passa na deformação 10 por mil, tá? Que é a mesma de 1%, né? Que a deformação 1% é igual a 10 por mil. Então, a reta A, ela tá aqui, passando aqui, constante, em cima desse valor aí de deformação igual a 10 por mil. A reta A, né, ela é uma linha correspondente aí ao alongamento constante, tá? É um alongamento constante e igual a 10 por mil. Ela é uma linha sobre o valor de deformação, uma linha constante. Então, ela pode ser decorrente de tração simples, se as áreas das armaduras positivas e negativas forem iguais, ou então ela é decorrente de uma tração excêntrica, onde a diferença entre as armaduras positivas e negativas, né, seja tal que garanta um alongamento uniforme da seção. Então, ela é uma reta que delimita ali um alongamento constante em uma deformação igual ao valor de 10 por mil. Então, se a seção estiver sob tração, aí que toda a seção ela está sob tração. Então, a linha neutra ela encontra-se no x igual a menos infinito. Ou seja, não existe linha neutra cortando a seção transversal. Se a gente voltar aqui para observar ó, a seção transversal da reta A, eu não tenho uma parte comprimida e uma parte tracionada, tá? Todo mundo aqui está tracionado. E aí a minha linha neutra que ela tende, ela vai, né, a menos infinito, porque eu não tenho ali seções bem definidas entre uma divisão, né, bem definida entre a zona de tração e a zona de compressão. Aí a gente chega no domínio 1, né, o domínio 1 de ruptura. Domínio 1, quais são as características dele? Tá? Aqui eu já tenho uma linha neutra, né? E aí, no domínio 1, o que é que acontece? Existe uma deformação excessiva do aço. Então, o aço, ele se deforma muito em função de uma tração excêntrica não uniforme. Ou seja, em função de uma flexão composta, tá? E aí, isso vai causar uma deformação excessiva do aço. Então, o domínio 1, ele começa quando a deformação do aço está em 10 por mil e o concreto também está deformado em 10 por mil, né? Ou seja, na reta A. E ele termina quando o aço está em 10 por mil e o concreto tem deformação nula. Ou seja, a posição da linha neutra no domínio 1, ela é igual a zero. Ela passa aqui no zero da seção. Ok? Aí eu vou dizer, né, vou relembrar aqui a vocês. O domínio 1, ele é causado, né, pela ruptura do aço, tá? É uma deformação excessiva do aço. Então, a deformação do aço aqui, ela tem que estar no seu valor limite, que é de 10 por mil. Então, assim, a regra de deformação, né, ela acaba girando em torno do ponto A, que é um ponto onde a deformação do aço é igual a 10 por mil. Então, a linha externa, a linha neutra, ela é externa à seção transversal e ela vai do menos infinito
até o zero, ok? O menos infinito, ele é para cá, né? Ó. A zona de tração, se eu vim aqui na reta A, a zona de tração, ela é sempre abaixo da linha neutra. Então, a linha neutra tá, para cá eu tenho um menos infinito. Quando a gente vem aqui para o domínio 1, ó, tá aqui, do menos infinito até o zero. A linha neutra tá isso aqui, e ela ainda é externa também à seção transversal. No caso do domínio 1, para finalizar, né, só o aço ele resiste aos esforços, porque o concreto ele está totalmente fissurado. A deformação do concreto aqui está em 10 por mil. Só que o concreto, quando a deformação do concreto é igual a 3,5 por mil, ele já tem uma... quando o concreto comprimido, né, deformar 3,5 por mil, ele já tem uma ruptura. Então, se na compressão, que ele é muito resistente, ele só suporta 3,5, imagina na tração que ele é mais frágil. Então, quando ele tenta se deformar 10 por mil, né, isso aqui acontece por conta da aderência perfeita entre os materiais, esse concreto ele já fissurou há muito tempo. Então, só o aço vai resistir aos esforços, porque só ele ainda permanece vivo aqui, né, nesse domínio 1. Aí a gente... Oi. Eu não estou entendendo uma coisa. Essa linha A, ela corresponde a uma seção transversal, é? Não, a reta A, ela é uma reta que passa sobre a deformação de 10 por mil. A seção transversal, ela vai se encontrar em algum desses domínios aqui, tá? A reta A, ela é uma reta de limite, de delimitação. Então, ela é uma reta constante. É como se eu quisesse traçar aqui uma reta na posição 2. Eu vou traçar aqui, ó, uma reta constante. Ela tem o mesmo valor por todo o eixo aqui, né, que contém a altura. Assim são as retas A e B. Só que a reta A no valor de 10 por mil e a reta B no valor de 2 por mil, né, para o encurtamento. Elas são só limites, tá? Limites, delimitações aí das rupturas dos domínios. Ah, tá certo, acho que entendi. Pronto. Aí, falando agora um pouco do domínio 2, tá? O domínio 2, a gente tem aqui, né, a configuração dele. A linha neutra já está dentro da seção transversal, tá? A seção transversal, a posição da linha neutra está aqui, ó, dentro da seção transversal. Nossa altura é tudo isso. E aqui nós temos a distância D menos X, lembrando que D é o que a gente chama de altura útil, né? Que é a altura da borda mais comprimida até o centro de gravidade da armadura longitudinal. É essa distância aqui, ó. Nosso D. E aí a gente tem o aço aqui deformando e o concreto aqui também comprimindo, chegando aí de 0 até 0,35%, ou seja, até 3,5 por mil. E aqui, 10 por mil. Então, vamos ver as características do domínio 2, tá? O domínio 2, ele é um domínio também. Existe uma deformação excessiva do aço, em função aí de uma flexão composta, tá? Com solicitação axial. Ele começa quando o aço está em 10 por mil. Se eu tenho deformação excessiva do aço, então o aço está deformado em 10 por mil e o concreto em 0. Tá? Quando isso acontece, a linha neutra, ela está bem aqui, ó, no 0. Quando a deformação do concreto for 0, a linha neutra é 0, tá? E ele termina na deformação do aço, permanece em 10 por mil, ou seja, o aço ele continua lá escoando, e o concreto em 3,5 por mil. E aí a posição da linha neutra, aqui no domínio 2, é dada pelo valor 0,259D, que é bem aqui, ó. Esse X aqui, 0,259 vezes D, que é a altura útil, tá? Que é essa alturazinha aqui, quando o concreto estiver em 3,5 por mil, tá? Então, a linha neutra, ela pode estar aqui no 0 e pode estar até aqui. Ela fica variando aqui, ó, entre essas seções, tá? Não obrigatoriamente ela tem que ser 0,259.
0,259D é exatamente o limite dela, quando eu ainda tenho aqui ruptura no domínio 2. Então, a regra de deformação aqui também gira em torno do ponto A. Né? O ponto A, só para relembrar, vou mostrar aqui a primeira figura. Ele é esse aqui. Bem aqui, ó, o ponto A. Então, o ponto A, ele é o encontro da armadura com a linha A, né, com a reta A, e aí eu vou girando aqui, eu vou rotacionando em torno desse ponto e vou dividindo aí as faixas, tá? No caso do domínio 1 e do domínio 2. Os outros vão girar em torno aqui, ó, do ponto B, né? Se vocês observarem, a rotação aqui vem na direção do ponto B até a reta B. A linha neutra, ela corta a seção transversal, então a gente tem uma definição muito clara de tração e compressão, né? A zona tracionada e a zona comprimida. E o concreto, aqui no domínio 2, ele ainda não alcança a ruptura, tá? A deformação do concreto aqui, ela é menor do que 3,5 por mil. Então, a gente tem aço tracionado e concreto comprimido resistindo aos esforços. Então, o domínio 2 já começa a se desenhar como que a gente está acostumado, né? Que é um elemento submetido a esforço de flexão. E aí eu tenho aqui a linha neutra passando. Eu tenho uma zona de concreto comprimida aqui e uma zona de tração. Aqui resistido pelo concreto e aqui resistido pela armadura, né, tracionada. Então, aqui, ambos os elementos, eles resistem aos esforços que estão ali acontecendo, né, na seção transversal, né, no elemento estrutural. Então, assim, o domínio 2, ele é o último caso onde a ruína, ela ocorre, né, por conta da deformação plástica excessiva da armadura. Então, o que é que a gente está querendo dizer com isso? Se o concreto armado ele rompeu, a culpa é de alguém. E quem são os alguém? Ou a culpa é do concreto, ou a culpa é do aço. Então, no domínio 1 e no domínio 2, a culpa da ruptura, ela é do aço, tá? Então, só tem esses dois domínios onde a ruptura da seção acontece por conta da deformação excessiva da armadura. Eu deveria ter colocado essa foto aqui em todos os slides. Aqui. Pronto. Se vocês observarem, está aqui o domínio 1. É essa zona aqui, ó. Todinha. Né? E está aqui por conta do aço. E o domínio 2 também aqui, ó, saindo na direção, rotacionando em relação ao ponto A e indo aqui, né, toda essa zona, responsabilidade, a ruptura do aço. Essa outra parte aqui, ó, a ruptura é por conta do concreto, e aí a gente vai ver aqui também agora. Então, vamos lá. É o último domínio onde eu acho que causa a ruptura, e de agora em diante, a gente vai considerar casos, né, onde a ruína ocorre por conta da ruptura do concreto comprimido, que aí são os domínios 3, 4, 4A e 5, tá? Então, assim, a gente denomina flexão qualquer estado de solicitações normais em que se tenha uma linha neutra dentro da seção. Então, para se caracterizar como flexão, a gente tem que ter a linha neutra passando aqui, cortando a seção transversal e dividindo a seção em zona de compressão e zona de tração. Eu só tenho flexão se isso acontecer, que é exatamente aquele esforço que faz, ó, isso aqui. Então, eu tenho aqui uma região tracionada, que é a minha parte inferior, e uma região comprimida aqui, que é a minha parte superior, dando aqui os dois esforços, permitindo que os dois esforços aconteçam ao mesmo tempo, tá? Dentro da seção transversal. Então, na flexão, o que é a flexão, né? Que a gente vai trabalhar as nossas peças da flexão aqui a partir de agora. A gente já começa a introduzir o conceito de flexão e vai ficar trabalhando com ela aí até chegar lá em Pilates. Na flexão, a ruptura, ela ocorre com uma deformação específica de 3,5 por mil na borda comprimida. Isso aqui é ruptura do concreto comprimido.
Vamos ver agora como é que se comporta a estrutura nesses domínios aí, onde a gente tem agora uma deformação excessiva do concreto e não mais do aço. Tá? O aço, se a gente for colocando aqui, ó, domínio 1, domínio 2, domínio 1, o aço rompe, ok. Mas a linha neutra está fora da seção transversal, né? Que está lá no menos infinito, variando do menos infinito ao zero. O domínio 2, o aço também rompe, então a culpa também é do aço. E a linha neutra, ela está dentro da seção transversal. Agora vamos aqui adiante, vamos ver o domínio 3. Esse aqui é o nosso domínio 3, né? A caracterização dele. Nós temos aqui a deformação última, né, do concreto em 3,5 por 1000. Nós temos aqui, ó, a deformação do aço. Percebam que aqui no domínio 2, a deformação do aço, ó, tá aqui em 1%, né, bem no limite aqui do valor. Lá no domínio 3 agora, a gente tem a deformação do aço menor do que o valor de 1%. Ou seja, o aço aqui não está mais totalmente solicitado. Isso aqui quer dizer que o aço não está totalmente solicitado a ponto de escoar. Então, o aço ele não está escoando. Por quê? Porque ele não deformou em 10 por 1000. Mas o concreto, qual é? Igual aqui. O concreto já está no 3,5 por 1000. O concreto está rompendo. Se a gente voltar aqui no domínio 1, no domínio 2, perdão, a deformação do concreto fica variando entre 0 e 3,5 por 1000. Lá no domínio 3, não. No domínio 3, a gente já tem o concreto aqui, né, no 3,5 por 1000. Então, características do domínio 3. O estado limite último, né, ele é caracterizado pela ruptura do concreto na flexão. Então, no domínio 1 e no domínio 2, a gente tem o aço rompendo. Só para a gente, vocês não podem esquecer essas caracterizações dos domínios, tá? Porque são muito importantes. Ele se inicia na deformação do aço em 10 por 1000 e no concreto 3,5 por 1000. Né, lá onde a gente tem a linha neutra do domínio 2, né, 0,259 de D, e ele termina na deformação do aço igual à deformação de escoamento, né, que é correspondente à deformação de cálculo, e a deformação do concreto em 3,5 por 1000. E aí a linha neutra dele é igual à linha neutra aqui, né, X3, que é a linha que divide os domínios 2 e 3. Então, a reta de deformação aqui, ela vai girar em torno do ponto B, né, que é o ponto de deformação do concreto igual a 3,5 por 1000 e não mais em torno do ponto A. Então, a linha neutra, ela continua cortando a seção transversal e ela corta na fronteira entre os domínios 3 e 4. E aí, a altura da linha neutra, ela varia com o tipo de aço. Então, a gente tem que, essa altura aqui, ó, na seção transversal, a gente vai ter isso aqui. Se a linha neutra estiver aqui, do x igual a 0 até o x igual a 0,259 D, né, aqui é a nossa posição da linha neutra, vou colocar aqui de verde só para diferenciar. Se ela estiver bem aqui, ó, isso aqui é característica do domínio 2. E aí a gente vai ter aqui uma certa posição de linha neutra, x igual a x3. Esse x3 aqui, ele vai depender do tipo de aço. Nós vamos ver como é que a gente vai calcular, tá? Daqui a pouco. E aí, se a linha neutra estiver entre esse valor e esse valor, a gente está no domínio 3, tá bom? Então, a linha neutra está sempre dentro da seção transversal. O aço tracionado e o concreto comprimido, eles resistem aos esforços, então está todo mundo trabalhando aqui bonitinho,
nas suas devidas responsabilidades, né? E a ruptura, nesse caso, do domínio 3, ela ocorre simultaneamente ao escoamento do aço. Então, o aço, ele não vai romper. No domínio 3, o aço não rompe. O aço não rompe, mas escoa. Ou seja, a deformação do aço é a deformação do escoamento. Ele já começa a entrar no escoamento, ele já começa a entrar naquela fase, né? Imagina que tu tá puxando um chiclete, ele já começa a entrar naquela fase onde ele vai afinando antes de romper. Vai dar certo, Jamil, vai dar certo. É só muito detalhe, mas no final aqui eu vou fazer um resumo sucesso, que vai ser sensacional, e você vai entender bem direitinho. Mas no começo realmente é muita informação, mas no final eu condenso tudo e aí eu vou bem direto ao ponto do que vocês têm que saber, tá? Então, aqui o domínio 3, eu costumo contar uma história bem legal, vou contar aqui para vocês também. Vocês são muito jovens e acho que vocês não chegaram a assistir a novela que passou em 2005, Alma Gêmea, tá? Alma Gêmea foi uma novela das 6, era até do Valci Carrasco, passou na Globo, e a personagem principal era a Serena. Professora, quem foi que nasceu essa novela aqui, professora? Quem foi que não assistiu? Não sei, né? Eu assisti. São muito jovens. Bom, então, mas deixa eu contar aqui, que aí vocês vão entender o que é que acontece. Vou fazer aqui uma sinopse da novela para vocês. A Serena, na primeira vida dela, ela foi aluna, né? A Luna e o Rafael, que era o casal principal, eles eram almas gêmeas, e aí eles se amavam muito e tudo, se encontraram, foi amor à primeira vista, aquela coisa toda, casaram lindos. E aí a Luna tinha uma prima invejosa que mandou assaltar lá para pegar umas joias e acabou matando a menina, né, no assalto. Aí Luna morre, né, e deixa Rafael, sua alma gêmea, sozinho na vida. Um tempo se passa, Serena reencarna Luna reencarna como Serena, né? E a novela passa todinha até a Serena e o Rafael se encontrarem. Resumo da ópera. A Serena nasceu com um soco no coração. Por quê? Porque a Luna não era para ter morrido nesta vida, porque ela era a alma gêmea do Rafael. Então era para eles terem vivido eternamente juntos, né? Terem morrido juntos na Terra. E aí, o Rafael, lá no último capítulo, ele leva um tiro e morre. E aí a Serena, ela tem um infarto e ela morre logo depois dele, tá? Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo dizer que no domínio 3, tá? Excepcionalmente no domínio 3, o concreto e o aço, eles são exatamente a Serena e o Rafael. O Rafael, ele é o aço e a Serena é o concreto, tá? Então, assim, ó, o aço, ele vai chegar a um ponto que ele vai escoar. Na hora que o aço escoa, que ele atinge essa deformação aqui do escoamento, ele entra ali na sua fase, né? Ele leva o tiro, digamos assim, ele para de resistir. E aí, nessa mesma hora, logo depois, o concreto vai lá e, em total solidariedade e amor, ele vai dizer assim, se o aço morreu, eu vou morrer também. E aí ele se quebra. E aí a seção se rompe com os dois elementos rompendo simultaneamente. O aço escoando e o concreto rompendo, os dois materiais atingindo a sua capacidade máxima. Então, sempre que eu falar em domínio 3, vocês nunca mais vão esquecer, vocês vão lembrar da Serena e do Rafael, porque eles são almas gêmeas. Então, os dois nasceram, né? Foram moldados para viverem juntos, e aí, quando eles se encontram, o concreto nasce lá na concreteira, o aço nasce lá na indústria, questão de prova, né? Na indústria. Então, eles vivem a vida ali, né? A sua juventude, todos separados. A partir do momento que eles se juntam, que eles se conhecem, eles não podem mais viver um sem o outro. Então, na hora que o aço escoa, o concreto rompe também, porque eles são almas gêmeas, eles são Serena e Rafael aqui dos sistemas estruturados. Então, nunca mais esqueçam que no domínio 3, tá? No domínio 3, acontece essa ruptura simultânea. Ou seja, eu estou levando os meus dois materiais ao máximo do aproveitamento na seção. Porque eu tenho aqui um concreto e um aço que vão romper na mesma hora. Então, está tão bem dimensionada a minha seção transversal que eles vão viver juntos e vão morrer juntos. Então, eu economizei ali na medida. Coloquei o tanto de aço
que o meu concreto precisava para poder sobreviver. Então, o domínio 3, já vou dar um spoiler, ele é o melhor domínio de deformação que a gente tem. Que ele é um domínio seguro, porque quem está rompendo aqui é o aço, tá? Então, eu tenho uma ruptura dúctil e ele me leva aí a um aproveitamento máximo dos meus materiais. Aí agora a gente vai falar do domínio 4, né? O domínio 4, ele é o vilão. Enquanto o domínio 3 é o mocinho, o domínio 4, ele é o vilão. E aí, o que é que acontece aqui no domínio 4? No domínio 4, ó, se vocês perceberem, o concreto, ele já está aqui deformado em 0,35. Ou seja, ele já rompeu. E o aço aqui, a deformação dele está variando entre 0 e a tensão de escoamento, a deformação de escoamento. Ou seja, ele ainda não escoou. O aço, ele está lá, ó, de boa na lagoa. Sabe aquele abacaxi que eu trazia às vezes para dar aula no meu lugar? Pronto, na praia, curtindo o sol, tá ali o aço, tá nem se importando com o que está acontecendo com o concreto lá em cima. Ele tá literalmente nem aí. Para ele tá aqui, ó, não é nem com ele. Ele é exatamente, não vou fazer essa referência, mas ele é exatamente a elite rica do Brasil em plena pandemia, né? O país se quebrando em crise do governo e não é nem comigo, ele é o aço no domínio 4, não é nem com ele, não está acontecendo nada com ele, ele está lá firme e forte, não está sentindo nada. Enquanto o povo do concreto aqui, que é o povo, sofre toda a pressão em cima, né? E vai à ruptura e morre ali brutalmente esmagado pela compressão. Então, características do domínio 4. É caracterizado pela ruptura do concreto na flexão. Então, o domínio 3 é o concreto que rompe, mas o aço está escoando antes, né? E o domínio 4 é puramente o concreto. O concreto, ele se acaba sozinho, o aço não fica nem sabendo. Então, ele começa na deformação do aço aí, igual a deformação de escoamento, e do concreto já de 3,5 por 1000, tá? E termina aí na deformação do aço, os relacionamentos de reciprocidade, exatamente. O cabo tá lá morto e apaixonado, a cabo que não tá nem aí, porque o homem tem que sofrer mesmo, é o certo, né? Não tá nem aí, pisa em cima dele e deixa ele morrer esmagado lá sozinho. O concreto, né, comprimido aí, deformado a 3,5 por 1000. Então, o X aqui, a posição da linha neutra, ela vai até lá embaixo. Né? Se vocês lembrarem aqui aquele desenho que eu fiz, ó, de novo, eu tenho aqui a minha seção transversal. E aqui nós temos as nossas armaduras. A altura útil, ela é daqui até aqui, né? O nosso dedo. Então, se a linha neutra está daqui, do 0, x igual a 0, até x igual a 0,259D, é domínio 2. Aí a gente vai ter aqui uma medida que eu vou chamar de x3, né? E aqui é o nosso x4, tá? x4 é aqui, ó, a linha neutra, é a altura útil total. Então, eu tenho essas divisões aqui. O 0,259, o x3 e o x4, que é a linha neutra passando aqui, ó, bem na armadura. Aqui eu tenho o domínio 2, aqui eu tenho o domínio 3 e aqui a minha zona de ruptura do domínio 4. Tá? A gente consegue descobrir o domínio de ruptura só sabendo a posição da linha neutra do elemento. Então, assim, a reta de deformação, ela continua girando em torno do ponto B, né? Agora todos os domínios vão girar em torno do ponto B. E a linha neutra também corta a seção transversal. Então, se também corta a seção transversal, o domínio 4, ele é um domínio onde acontece, né? Onde ocorre flexão. Assim como o domínio 2 e assim como o domínio 3. Por quê? Porque a linha neutra está dentro da seção transversal. A deformação da armadura, ela é menor do que a deformação do escoamento. Ou seja, o aço, ele não sente a pressão. Ele fica lá muito bem obrigado. Realmente não é nem com ele, tá? Ele tá lá, ó, filé, para ele tá tudo bem, muito bem obrigado. Ele não tá nem aí com o que tá acontecendo. O pau tá quebrando e ele tá aqui de boas. Então, a ruptura nesse domínio, ela é do tipo frágil, tá? Por que ela é frágil? Porque ela não tem um aviso prévio. O concreto, ele rompe
sem que a armadura sofra escoamento. Então, eu não consigo visualizar as fissurações ali no concreto, né, que envolve a armadura para que sirva de aviso. Então, esse tipo de peça, onde eu tenho um aço que não chega nem ao escoamento por conta do carregamento, caracteriza, né, as peças que são super armadas e antieconômicas. Antieconômicas por quê? Porque aço, galera, é caro, tá? O aço é muito mais caro que o concreto. Então, quanto mais aço você colocar ali, sem precisão, mais caro vai ficar a sua estrutura. E você ainda está correndo o risco de construir uma estrutura super cara e ainda, além de tudo, insegura. Por quê? Porque se vai romper do mesmo jeito, vai romper sem ninguém ficar nem sabendo. Você vai estar aqui na sala, de boas, tomando milkshake, quando de repente, puf, a casa caiu na tua cabeça. Aí tu vai ver do plano espiritual, né? Os impulsos da casa serem retirados. Por quê? Porque rompeu ali no domínio 4, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um resuminho aqui, aí eu indico aqui para vocês umas coisas legais. Que delícia, né? Milkshake com concreto, passaporte para a morte. Domínio 4A. O domínio 4A, ele é um domínio bem pequenininho, tá? Que ele contém as seguintes características. O estado limite último, ele também é caracterizado pela ruptura do concreto na flexão. Aqui, a partir do domínio 3, é o concreto que rompe, tá? Então, o aço, ele tem 0 deformação. 0. O aço, ele está aqui, ó. Deformação igual a 0. Ele não deforma nada, tá? E aqui o concreto já está lá em 3.000 por mil. O fim dele é quando a deformação do aço é menor do que 0. Ou seja, o aço, ele está comprimido. Então, a gente tem o início dele com o aço sem deformação e o final dele o aço está comprimido e o ponto do concreto está lá rompendo, tá? A reta também gira em torno do ponto B e a linha neutra, ela corta a seção transversal na região do cobrimento da armadura inferior. Ou seja, a linha neutra, ela passa aqui, ó. Bem aqui. Daqui para cá. Ou seja, se eu não tenho mais linha neutra dentro da minha altura útil aqui, o domínio A já não caracteriza mais flexão. Então, não caracteriza, não ocorre, né? No domínio 4, não ocorre flexão. A flexão, então, ficou para os domínios 2, 3 e 4, tá? Domínio 1 também não tinha, porque a linha neutra está lá em cima, né? No menos infinito. A seção resistente, então, ela vai ser composta pelo quê? Por concreto e aço comprimido. Então, eu tenho todo mundo comprimido aqui, tanto concreto quanto aço. Eu não tenho ninguém tracionado. E aí, a flexão composta, né, que é uma zona onde a gente tem a armadura comprimida e uma pequena zona do concreto tracionado. Então, no final, isso aqui é uma ruptura frágil, porque o concreto, ele rompe enquanto a armadura sofre um encurtamento. Então, se a armadura está encurtando, ela não vai gerar também as fissurações que a gente utiliza como parâmetro, né? E acaba aí sofrendo uma coisa ruim, né? O domínio 4A também, né? A gente tem as duas armaduras comprimidas, a ruína ocorre, né? Com a deformação do concreto igual a 3,5 por mil na borda comprimida. E aí, a deformação da armadura longitudinal, ela é muito pequena, então essa armadura, ela acaba sendo muito mal aproveitada. E aí, a linha neutra encontra-se, né, entre as posições D e H. E aí, o fenômeno onde isso é possível é o fenômeno da flexocompressão, onde a gente não vai estudar aqui, tá? Na arquitetura, a gente foca só na flexão. Então, o domínio 4A, ele não é um domínio que a gente vai utilizar aqui no nosso dia a dia. E o último domínio, tá, para vocês respirarem em paz, é o domínio 5. Tá? O domínio 5, o que é que acontece com ele? A linha neutra, se vocês observarem aqui, ela está fora da seção transversal. Então, também é um domínio onde não ocorre flexão. Se não ocorre flexão, né, quais são as características dele? O estado limite último aqui é caracterizado pela ruptura do concreto na flexocompressão ou na compressão uniforme.
Então, na flexocompressão, a gente tem deformação de 2,5, de 3,5 por mil, e na compressão uniforme, de 2 por mil, tá? Se inicia aí com a deformação do aço menor do que 0, ou seja, também sofre encurtamento, e a deformação do concreto 3,5 por mil. E termina com a deformação do aço em 2 por mil, e do concreto também em 2 por mil, tá? Então, assim, a reta da deformação aqui gira em torno de um ponto C, que é naquela altura lá, ó, de 3/7 da borda mais comprimida, que é essa altura aqui. Tá? Essa alturazinha aqui. Então, a reta de deformação gira em torno desse ponto. Nesse caso aqui, a linha Newton também não corta a seção transversal, né? Porque ela está tendendo para o mais infinito. E a seção é resistente, ela é composta por concreto e aço comprimidos também, assim como lá no domínio 4A. Então, a gente tem ruptura frágil, encurtamento das armaduras e também não tem fissuração. Então, sempre que a gente tiver ruptura frágil, não é bom, né, dimensionar ali as nossas peças naquele domínio. Aqui no domínio 5, a gente tem a seção inteiramente comprimida. A deformação do concreto, ela é constante, igual a 2 por mil, ali na linha de 3/7 da altura da borda mais comprimida. Lá na borda mais comprimida, lá em cima, essa deformação varia de 3,5 a 2, tá? Lembrando que 3,5 é o valor limite do concreto, que é quando ele vai à ruptura. Então, esse domínio 5, ele só é possível na compressão excêntrica. E elementos que estão aqui submetidos à compressão excêntrica são pilares e não vigas, tá? E para finalizar aqui, a reta B, que é o nosso limite à direita, né? A nossa outra reta limitante, ela é uma reta constante no valor da deformação do concreto aí de 2 por mil. Então, ela é uma deformação uniforme de compressão também, com um encurtamento igual a 2 por mil. Tá? Nesse caso aqui, a linha neutra, ela tende para o mais infinito, e isso aqui, mais uma vez, estou só mostrando para vocês, é o diagrama único da norma, né, da 6118 de 2014, que mostra todos os domínios de deformação. Então, eu vou fazer aqui um resuminho, antes de eu mostrar o resumo que eu já fiz, só para vocês lembrarem. Domínio 1, eu vou colocar só o D para poder caber na zona do azul, tá? A gente tem o domínio 1, domínio 2, domínio 3, domínio 4, 5, 4A e 5. Domínio 4A e domínio 5. Então, no domínio 1, o que é que nós temos? Nós temos o aço rompendo. No domínio 2 também, o aço ele também está rompendo. 3 é o concreto rompendo. Concreto rompendo. No 4A, concreto e aço encurtando. No 5, concreto e o aço também encurtando. Então, aqui no domínio 1, o aço está rompendo e o concreto ele está tracionado. Aqui no domínio 2, o aço está rompendo e o concreto ele está rompendo também, né? Ele está plastificando, né? Plastificando. Aqui no domínio 3, a gente tem o concreto rompendo e o aço ele está escoando. Né? Ele entra no seu escoamento. No domínio 4, o concreto rompe e o aço nem aí. Então, quanto à linha neutra? A linha neutra só está na seção transversal aqui, nesses 3 domínios. Linha neutra na seção transversal, ou seja, flexão. Então, para nós que vamos dimensionar peças sujeitas às forças de flexão, que peças são essas? Vigas e lajes. A gente só vai focar nesses 3 domínios aqui, ó. No domínio 2, no domínio 3 e no domínio 4, que são os únicos domínios possíveis onde a gente pode ter ruptura por flexão
porque a linha neutra está dentro da seção transversal. Tá? E aí eu vou fazer aqui um resumo, ó, nesses domínios. Né? O domínio reta A, a gente tem tração uniforme. No domínio 1, tração não uniforme, né, sem tensões de compressão. Domínio 2, flexão simples ou composta, sem ruptura a compressão do concreto, né, ele só fica ali plastificando, e com o máximo de alongamento permitido pelas armaduras. No domínio 3, a gente tem flexão simples ou composta, com ruptura a compressão do concreto e escoamento do aço. Então, no domínio 2, a gente tem ruptura aqui, tá vendo? A gente vai ter um tipo de ruptura frágil, ou ruptura dúctil, né? Porque se é o aço que está rompendo, a ruptura ela é dúctil. No domínio 3 também, a ruptura ela é dúctil. Ruptura dúctil. E como é que a gente sabe disso? Quando o aço vai escoando, o concreto ao redor ele começa a fissurar. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês, daqui a pouco, aqui nos minutinhos finais, para vocês verem essa diferença, tá? O domínio 4, a gente tem flexão simples, também uma composta, e a ruptura, ela acontece por conta da compressão do concreto. E o ato tracionado, ele não escoa, ou seja, nesse caso aqui, a gente tem uma ruptura frágil, porque o concreto rompe antes do ato escoar, então a gente tem nenhum aviso prévio do que vai acontecer. No 4A é flexão composta, né, e as armaduras estão comprimidas. No 5 é a flexocompressão sem tensões de tração. E a reta B é a reta de compressão uniforme. Então, reta A é tração uniforme e reta B é compressão uniforme. E aí eu vou mostrar para vocês dois vídeos agora, que é assim, quando a gente for dimensionar nossas peças, né, e aí eu vou falar disso lá na flexão simples, a gente sempre vai dimensionar nossas peças para elas romperem no domínio 2 ou 3. Por quê? Porque são os tipos, é o tipo de ruptura mais indicada, que é a ruptura dúctil. O ideal é o domínio 3. Por quê? Porque a gente tem o super aproveitamento dos materiais. Já se não puder ser no 3, que seja no 2. No 4, não, porque o domínio 4, ele acaba rompendo, né, a estrutura de uma forma frágil, sem aviso prévio, tá? E a gente não pode ter isso. Então, assim, na flexão simples, né, que é o que a gente vai estudar a partir da próxima aula, a ruptura, ela só pode ocorrer nos domínios 2, 3 e 4, tá? Na flexotração, pode ocorrer no 1, 2, 3 e 4, e na flexocompressão, do 2 ao 5. Então, essas restrições aí, elas vão decorrer, né, elas decorrem das condições de equilíbrio da seção transversal. Nós vamos focar na flexão simples, e aí os nossos domínios de ruptura aqui serão apenas os domínios 2, 3 e 4. Então, são os únicos domínios possíveis, e em função do tipo de ruptura, na flexão simples, as peças de concreto armado, elas podem ser classificadas como subarmadas, normalmente armadas ou superarmadas. Então, as estruturas subarmadas, né, sub de pouco, são aquelas que contêm uma taxa de armadura muito pequena, ou seja, elas rompem no domínio 2. A ruptura, ela é dúctil, mas ela rompe no domínio 2, né, porque eu tenho menos aço do que o que eu deveria ter. E aí, essa ruptura, ela ocorre por conta de uma deformação excessiva da armadura, mas sem haver o esmagamento do concreto. Então, eu tenho isso aqui. Tá aqui a minha estrutura, ela vai começar a sofrer o carregamento, e aí ela vai fissurar aqui, ó. Vai fissurar, 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 até que o aço aqui dentro escoe. Então, quando eu começo a ver esses sinais aqui de fissuração, eu já vejo que tem algum problema acontecendo. E o concreto aqui, ele não dá sinais, né, de esmagamento, porém a peça rompe aqui na zona tracional, tá? Então, é uma ruptura dúctil, porque a gente consegue ver os sinais, né? Essas fissurações aqui, fissurações que avisam que a estrutura irá colapsar. Isso aí por conta, né, do escoamento da armadura. Então, a gente tem uma ruptura dúctil
porque a gente consegue visualizar, né, essa intensa fissuração antes da ruptura, e aí a gente chama isso aí de aviso prévio. Né? A estrutura, antes de romper, ela vai dando sinais. O concreto, ele dá sinais. Então, a gente tem que aprender a identificar esses sinais para evitar desastres, né, que levem aí a catástrofes com perda de vida de pessoas. E aí a gente tem as peças normalmente armadas. As peças normalmente armadas, elas são as peças onde a ruptura ocorre no domínio 3. Ou seja, é o caso da Serena e do Rafael, ou almas gêmeas, né, eternamente juntinhos na vida ou na morte. Então, a gente tem esmagamento do concreto e escoamento da armadura. Então, a seção da transversal da viga, tanto vai ter uma fissuração aqui, intensa, quanto o concreto aqui, ele vai quebrar, né? Vai acontecer as duas coisas aí ao mesmo tempo. O tipo de ruptura também é dúctil, né? Semelhante à das peças subarmadas, ou seja, é uma ruptura dúctil, porque a armadura vai dando esses sinais de que está escoando, e aí o concreto vai começando a fissurar muito, tá? E é o melhor domínio que a gente tem para dimensionar nossas peças. E as peças superarmadas, que aí é terrível, né? São as peças que a ruptura ocorre no domínio 4. Ou seja, a gente tem um excesso de armadura, tem tanta armadura para resistir àquele esforço de tração, que o aço ele não chega nem a escoar. E aí a peça, ela vai estar aqui, tranquila, você olha para a sua viga e acha que está tudo bem, mas na verdade não tem nada bem, né? Quando do nada, ó, vem aqui, ó, e o concreto se quebra, a viga faz assim, e tá tudo no chão, a armadura sabe nem o que aconteceu. Tá? Então, essa ruptura é do tipo frágil, e ela é brusca e sem aviso prévio. A gente vai ver aqui como é essa ruptura já já. E aí, isso deve ser evitado, né? Porque não dá um aviso prévio de ruptura e a gente não tem um aproveitamento integral do aço. Ou seja, eu estou gastando com material que é caro, para não ter aqui um chaboleto de aço bem grande, quando, na verdade, eu fui para matar o povo. Por quê? Porque eu botei aço demais. Né? E aí, esse excesso de aço aqui fez com que o concreto não fosse suficiente para resistir os esforços de compressão, e eu acabei colocando ali em risco vida de pessoas, ou até mesmo tirando aí vida de pessoas. Olha, eu apaguei toda a minha armadura, tirando vida de pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado aí com essa questão do excesso de armadura, tá? É melhor pecar para menos do que para mais, nesse caso aqui. Então, assim, no projeto de vigas, né, a gente consegue evitar esse tipo de situação se a gente empregar uma armadura dupla, que é uma armadura tracionada ali e outra comprimida. Ou então fazer mesmo dimensionamento sempre no domínio 3, que é o que a gente vai fazer. Aqui a gente não vai trabalhar com armadura dupla, porque já é mais avançado. Então, a gente vai trabalhar com armadura simples, porém sempre trabalhando aí dentro do domínio 3. E eu vou mostrar os vídeos para vocês aqui do que acontece, tá, nessas rupturas. Primeiro, a ruptura no domínio 3, tá? Esses vídeos aqui são sensacionais. Que é aquele domínio onde a gente tem a melhor situação. O aço e o concreto trabalhando e rompendo juntos, tá? Aqui é um ensaio padrão, que é uma viga, ensaio de flexão. Uma viga bem apoiada, ó, com armadura bonitinha, armadura longitudinal e estribos aqui para proteger, né, a parte lateral. Aqui é o esquema, ó, as duas cargas são aplicadas aqui, tá certo? São essas duas cargas, ó, os apoios, e aí eles começam a carregar. Aqui está mostrando, né, a carga que está sofrendo. Aí vocês percebem que a viga começa a flexionar. E aí ela vai flexionando, flexionando. Eu vou aumentar aqui, tá? Ó, já está começando a surgir os primeiros sinais, ó, de fissura. A fissuração aqui, que é o aço chegando perto a sua zona de escoamento. Então, eu começo a perceber, eita, aquilo não está ficando bom. Vai fissurando, fissurando e continua carregando, tá? Fissurando aqui, as fissuras vão só aumentando, ó, tá começando a cair concreto. E aí, o concreto plastificou, né? Então, a estrutura, ela deu um aviso primeiro, aqui ele vai mostrar de novo, ó, começando a surgir as fissuras, aqui, 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 ó, fissura, tá fissurando, abriu, e aí o concreto, ó, plastificou e rompeu, né? Então, a gente tem aqui os dois materiais rompendo juntos. Rafael morreu
Serena morreu logo depois. Aqui é só o gráfico, né, da curvatura aí pela relação entre o momento existido e a seção transversal da veia. Tá? Aí é a parte matemática do ensaio. Vou agora para o domínio 4. Domínio 4, mesmo ensaio, do mesmo laboratório, só que agora a gente vai perceber que não existe um aviso prévio. Não vai ter nenhum avisinho sequer da ruptura. Então, tá aqui, a mesma viga, o mesmo ensaio, aí a armadura, agora, ó, um excesso de armadura, eu tenho muita armadura aqui na minha seção transversal, tanto em cima quanto embaixo, e aí eu super armei a minha estrutura. O mesmo esquema, via apoiado com 2 cargas pontuais aplicadas. Então, vamos lá. Começa a carregar, e aí observem aqui a zona de flexão, de tração, né, para ver se surge alguma fissuração. Nenhuma fissuração, a viga já tá selando, ó, ela tá bem selada, e ó, quebrou. Entendeu? Eu não tive nenhuma fissuração, nenhum tipo de aviso. Simplesmente, ó, começa a cair aqui o concreto, ele tá plastificando bem aqui, ó. Em câmera lenta, ele já tá destruído, ó. Tá, e aqui embaixo apareceu depois o concreto rompeu. Então, a gente simplesmente não tem como saber se a estrutura está chegando no limite ou não. Por quê? Porque eu tenho muita armadura dentro da peça. Então, a minha peça é mais cara, é o legítimo caro e ruim, né? É muito mais cara e pior, porque eu não tenho nenhum aviso prévio da ruptura. E isso aqui é muito perigoso, porque pode romper a qualquer momento e a estrutura pode desabar. Aqui é só o gráfico mesmo da tensão e da deformação aí, da curvatura, né, pela força. E é isso, tá, que eu queria mostrar para vocês. Vem aí, né, a nossa flexão simples, que é o nosso método de dimensionamento, que a gente vai começar a ver na próxima aula. E aí a gente vai aplicar bastante esses nossos conhecimentos aí de domínios que a gente adquiriu hoje. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu hoje encerro por aqui. Qualquer dúvida, é só me procurar que vai dar certo. E aí, na aula que vem, a gente já começa o nosso dimensionamento de peças, que é a melhor parte da disciplina. Tá ok?